Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento que você estiver assistindo. A inadimplência é uma situação constante em nossa sociedade e também em outros países, né? Vamos efetuar uma breve reflexão dos motivos que conduzem ao inadimplemento. Não existe apenas uma só causa, né, que possa elucidar a problemática da inadimplência. Porém, vamos destacar alguns motivos. A pior causa da inadimplência é o desemprego, pois, apesar de alguns agentes econômicos até conseguirem optar por uma atividade informal, ocupação, terminologia do IBGE, é óbvio que o nível de rendimento diminui, conduzindo ao inadimplemento. Porém, existe aquele agente econômico que nem mesmo consegue uma atividade informal. Repito, ocupação, atividade informal. Entre parênteses, terminologia de ocupação, terminologia do IBGE. É o caso do agente econômico considerado desalentado. Até mesmo o IBGE mensura e publica o caso de inadimplemento dos desalentados, né? E o IBGE mensura e publica esse percentual, que não é tão baixo o quanto vocês imaginam. Uma outra causa do inadimplemento é a redução real dos rendimentos que não acompanha a evolução dos preços dos bens e serviços. Ou seja, o rendimento que a pessoa ofere, né, que o cidadão ofere, que o trabalhador ofere, que o ocupado ofere, tem várias terminologias, né? O rendimento que ele ofere não consegue acompanhar, né, a evolução dos preços dos bens e serviços, ou seja, o custo de vida, né? Outro aspecto relevante é o fato das taxas de juros, que são indecentemente elevadas. As taxas de juros no Brasil realmente é o verdugo da sociedade brasileira, dos verdugos da sociedade brasileira. Para termos uma breve noção, a taxa de juros mensal cobrada pelos bancos, taxa de juros mensal, cobrada pelos bancos, exceto linhas de crédito especiais, como empréstimo consignado e outras linhas, né? Mas, no geral, a taxa de juros mensal, ela pasmem, a taxa de juros mensal, ela é maior do que a inflação dos últimos 12 meses. Basta verificar no Banco Central. Eu tenho artigos no Alvorada Econômica que eu escrevo sobre isso, coloco as tabelas e tal, né? Porque aqui no vídeo não tem como colocar a tabela, mostrar, mas no artigo que você tem que escrever e colocar a tabela ali. Aí você vai comparar que a taxa de juros mensal é num percentual mensal, num percentual maior do que a taxa de juros dos 12 últimos meses. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Outro indicador que caracteriza o quanto a taxa de juros é elevadíssima é o fato da taxa de juros anual, cobrada
pelos bancos, pelas instituições financeiras, a taxa de juros, ela é o dobro da taxa Selic. E que está no Banco Central, eu não estou inventando isso não, hein? Por favor, está lá na estatística, juros, o Banco Central publica toda segunda-feira, ele publica em relação à semana anterior. Então, é um absurdo isso. A taxa Selic está a 13,75% ao ano, mas você ingressa numa Arapuca, numa instituição financeira para contrair um empréstimo. E a taxa de juros anual vai ser o dobro da taxa Selic, vai ser 26%, 28%, 25%, fora as reciprocidades, né? Vai ter que comprar lá um seguro, lá contratar um seguro, tal. Não, o empréstimo não sai também, né? Isso não acontece sempre não, hein? Isso é uma raríssima exceção, hein? Por favor. Mas, ou seja, o empréstimo em nosso país é por demais oneroso. Portanto, se houver uma redução do rendimento real, ou seja, uma variação do rendimento do cidadão ocupado, né, que está trabalhando, né? Ocupado é uma terminologia do IBGE. Okay? O que é ocupado pode ser com carteira assinada, pode ser informal. Né? Então, portanto, se houver uma redução do rendimento real, que é abaixo da inflação, né, o contrato está desequilibrado. Pois, quando o contrato foi firmado, né, o agente econômico tinha condições, né, de pagar o empréstimo contraído, né, naquela instituição maravilhosa, né, são os bancos, né, pagar o contrato firmado naquela ocasião, né, lá atrás, né, ele pagava o empréstimo e também tinha condições de quitar, honrar as despesas essenciais, tais como alimentação, educação dos filhos, se os tiver, né, saúde, aluguel ou a prestação imobiliária, quer dizer, a casa própria, né? Então, naquela situação ele tinha condições, naquela situação de outrora. Mas acontece que a taxa de juros, mas acontece que o rendimento real dele diminuiu. Ele não tem agora capacidade, né, de pagar não só o empréstimo contraído, como as despesas essenciais. Então, quando o rendimento do agente econômico não acompanha a evolução das despesas essenciais, como já falei para vocês, alimentação, educação dos filhos, saúde, transporte, né, prestação imobiliária, são vários, né? A possibilidade de surgir a inadimplência é acentuada. Muitos agentes econômicos, objetivando reduzir as despesas essenciais, já falei algumas vezes, não vou ser repetitivo, né? Existe possibilidade, né, do agente econômico optar. Isso é comum, hein? Isso é comum. Não precisa ser economista para saber disso, não. Mas é comum, né? O rendimento real dele não está acompanhando o custo de vida, né? Ele já está inadimplente ou no colégio do filho, ou na saúde, ou na alimentação. Ele teve que reduzir alguma coisa. Mas chega um determinado momento que a opção dele é residir nos domicílios de familiares, amigos. Essa lamentável situação
também se aplica principalmente aos desempregados, porque o que tem um rendimento real abaixo da inflação, variação abaixo da inflação, ele pelo menos tem rendimento, mas o desempregado não. Então, a opção que ele tem é ir para casa de familiares, amigos, né, até um determinado momento, né? Então, porque isso não pode se perpetuar por muito tempo, né? O problema é o seguinte, a inadimplência, eu não queria entrar nesse ponto para não misturar muito o assunto, ok? Mas só vou alertá-los. Entre a pessoa jurídica e a pessoa física, a inadimplência é muito maior na pessoa física do que na pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica também tem, ela fica em situação de inadimplemento, também fica, né? As pessoas jurídicas também são vítimas da inadimplência. Neste caso, a receita operacional está abaixo quando o contrato foi firmado, né? Não, firmou o contrato há algum tempo, mas a receita operacional diminuiu e a empresa também tem custos, né? Com funcionários, instalações, luz, aluguel, se o prédio não for próprio, né? E em muitos casos as empresas ingressam na situação de deseconomia de escala. Eu não quero discutir isso, a deseconomia de escala, porque senão é muita informação ao mesmo tempo. Isso atrapalha, porque eu estou falando, o meu vídeo aqui, né? Ele é mais destinado à pessoa que não é economista, que eu estou fazendo uma reflexão, não estou ensinando aqui a ninguém não. Muitos de vocês conhecem e já vivenciaram essa situação que eu estou aqui abordando com vocês. Então não tem nenhuma novidade, estou apenas dando ênfase, né? Mas não é difícil perceber quantas empresas reduziram as suas atividades ou encerraram, não é? Gerando desemprego. Estamos neste momento simplesmente efetuando uma reflexão de um fenômeno econômico-financeiro que todos conhecem, todos, praticamente todos conhecem, ou na pior das hipóteses, vivenciam essa desastrosa situação. Bom, essa é a reflexão que eu tenho para fazer com vocês hoje, né? E, no mais, muita paz, muito amor, muita tranquilidade e paz profunda, paz profunda, paz profunda, tão necessária para o nosso âmago. Que assim seja e assim está feito.